Bom dia, olá. Então vamos continuar a nossa aula, né? Nós estamos na disciplina de Sociologia, tá? Página 136, as manifestações sociais recentes contra a corrupção no Brasil, né? Dando continuidade a outras experiências, né, de movimentos sociais, tá? Contra a corrupção, que se inicia desde desde sempre, né? Desde o começo do século, ou melhor, da segunda metade do século XX, né, para frente. Não denominadas diretamente contra a corrupção, mas insatisfeitas, né? As manifestações que ocorriam eram insatisfeitas, né, com relação à administração pública. E dentro dessa insatisfação, a corrupção sempre foi o assunto em pauta, certo? Por quê? Porque sempre houve, sempre aconteceu, né? Em toda a nossa história do Brasil, disso daí desde Brasil colônia, né? Sempre houve uma exploração dos meios, tanto dos meios naturais, né? A exploração dos meios naturais do que o Brasil poderia oferecer, né? E ofereceu, né? Como o pau-brasil, né? As drogas do sertão, posteriormente a própria exploração da terra pelo trabalho escravo, né? Depois a extração de minérios, né? Depois, nesse contexto todo, a administração pública se fazendo presente, né? E uma administração que a nossa história, muitas vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas como que acontece, né? Aonde que acontece? Ela acontece no Brasil colônia, desde o começo, né? O Brasil colônia é desde a chegada dos portugueses até até mais ou menos não, até a 1822, que é a proclamação da independência, e depois 1889, que é a proclamação da República. Então, lá naquele instante, naquele começo, lá no momento, no princípio, né, do Brasil colônia, o Brasil, como era uma colônia de Portugal, e Portugal ficava além do mar, né? Ou seja, a distância era de um continente para o outro, então era fácil corromper aqui, né? As pessoas que vinham aqui, mesmo que vinham né, indicados pela coroa para cargos públicos, chegavam aqui, qual que era a ideia? A ideia é que quando como a administração estava distante, então se fazia o que bem entendia. Esse é o princípio da corrupção no Brasil, né? É você ter a ausência de fiscalização, tá? Ou mesmo quando essa fiscalização aconteça, né, você possa subornar essa fiscalização, porque essa fiscalização vem de lá para cá e está longe também, né, de quem possa, né, vamos colocar assim, recorrer aos serviços da fiscalização. Então, uma hierarquia que não acontece quando há distância, né? Então, por isso, os males da nossa corrupção estão ligados à nossa história, né? Então, e não foi diferente, mesmo com a chegada, com a vinda, né, de Dom João VI, em 1808, né, fugindo da Revolução, né, das transformações que a Revolução Francesa estava fazendo na Europa, né? Então, ele como parte de uma monarquia, né, de um poder absoluto, ele vai ser alvo também né, do Napoleão Bonaparte, então eles vêm para cá. E a administração pública, ela é feita com desdém, porque o tempo que a família real fica aqui é um tempo determinado. Já se determinou para aquele tempo, até as coisas voltarem ao normal lá na Europa. Depois voltaram, certo? Então, tudo está ligado o nosso presente está ligado a todo esse passado.
que é esse passado? Por que há corrupção? Porque há o desdém, porque há o desrespeito, né? Porque há a insignificância com o outro, certo? Então, o poder está ligado diretamente à formação da nossa cultura, né? Que é relacionada com uma hierarquia no poder, né? Ou seja, o português branco com toda uma estrutura de apoio que são escravos e índios. Então, todos aqueles que são, né, resultados, por exemplo, de uma miscigenação, mesmo entre o branco e o negro, ou o branco e o índio, ele, ele ainda assim ele é considerado, né, inferior, tá? Então, é complicado quando a gente fala sobre a questão de corrupção no Brasil. Então, já dei um esboço para vocês entenderem um pouco. Então, lá na página 136, ele vai falar de né, de manifestações sociais que ocorreram no Brasil durante o século XXI, né? As primeiras décadas do século XXI. A partir daí, né, nós vamos fazer um retrospecto, uma retrospectiva, como eu acabei de fazer, né, buscar o porquê que isso vem acontecendo ultimamente, né? O que vem acontecendo ultimamente, pois é muito recente, né? A gente coloca lá 2013, as primeiras manifestações, mas já tem um histórico um pouco antes, né? Eu acho que se a gente pensar assim com relação à a primeira grande manifestação que houve contra um Estado, né, de corrupção ativo foi o impeachment do Collor, em 89, né, a geração Caras Pintadas, certo? Então, de lá para cá, né, esses impeachments, essas manifestações sociais, elas têm um caráter não tão ligados com a causa. Ah, mas como assim? Poxa, esses caras não vão para a rua, não reivindicar? Vão, certo? Mas é mais no sentido de aglomeração do que propriamente o sentido político da coisa. Não sei se eu estou me fazendo entender. É mais no sentido de aglomeração do que no sentido político da coisa. Boa parte das manifestações que ocorreram no século XXI, os manifestantes, no caso, né, muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo lá, mas estão lá porque há um aglomero, né? Alguns sim, com um espírito de mudança, mas a maioria, você pode ter certeza, pelo menos foi o que eu vi, né? Tá lá porque é amigo de alguém que está lá, certo? Tá lá porque se criou-se grupos, né? A qual você se familiariza, você você tem uma aproximação ideológica, tá? Mas, né, muitas vezes essa tua participação ou o que você possa entender de política converge, né? De uma certa forma, o que acontece? Acaba acontecendo que você luta por uma causa muitas vezes que você não sabe qual é, se você não tem o total conhecimento daquilo. E é o que aconteceu dos últimos anos. Houve mais um ato de rebeldia, de vandalismo, do que propriamente uma tentativa de mudança. Tá? O Brasil não ficou separado, como muita gente pensa que ficou assim, politicamente, em que todos estavam envolvidos por uma causa, tá? De mudanças para, vamos colocar assim, o bem melhor de uma situação, para que o Brasil melhorasse, porque ambos os lados se agrediam e ambos os lados havia corrupção. Então, se as duas metades estão podres, o todo está. Se as duas metades estão podres, toda a fruta inteira está. Né? Com que caráter você
pede por melhoras, sendo que quem você defende tem culpa ou pratica os mesmos atos. Vocês estão me entendendo? Coisa complicada. Mas eu vou voltar aqui um pouco para a apostila, vamos ver se a apostila fala um pouco sobre isso daí, né? Então, na página, para quem chegou agora, página 136, tá? A introdução ali, sociologia, referente às manifestações sociais recentes contra a corrupção no Brasil. As várias manifestações sociais que eclodiram no Brasil a partir de 2013 suscitaram uma série de opiniões que iam desde a crença na possibilidade de transformação da realidade, com o favorecimento da democracia e da cidadania, às visões pejorativas, atrelando as mobilizações à quebra da ordem, construindo uma perspectiva de criminalização dos movimentos. Foi, na minha opinião, mais a segunda do que a primeira, né? Mais a segunda do que a primeira, mais um ato de vandalismo do que propriamente uma reestruturação do que nós chamamos, ou do que nós podemos entender, né, de democracia. Tá? Eu acho que foi mais a segunda do que a primeira. Como vimos nas aulas anteriores, essas mobilizações foram muito beneficiadas com a utilização das novas tecnologias associadas à internet, como organização e articulação de suas ações. Essa realidade nos permite perceber uma nova forma de ativismo político, alternativa às próprias instituições tradicionais de luta, como partidos e sindicatos. Inclusive, seria conveniente lembrar que uma das desafirmações que ganhou muita força durante esses movimentos foi: ninguém me representa. De uma clara alusão à descrença de muitos cidadãos nas instituições tradicionais, né? Se ninguém me representa é porque não está contente com nada, mas o que ele está fazendo ali, então? É uma causa única, a coisa fica mais cada vez mais a coisa se torna característico de uma modernidade tardia. Alguns entendem como uma pós-modernidade ou como uma crise de identidade, né? Onde você não se identifica com ninguém, mas você quer mudança. Mas como é que como é que pode haver uma mudança se você não há identificação? Ah, mas o outro também pensa da mesma forma, o outro também pensa da mesma forma. Vocês criam um grupo, mas escute, quem vai lhe representar se você não acredita em ninguém? Alguém que não acredita no outro? Isso é uma coisa meio complicada, né? Não, mas isso daí é só para mostrar que, né, o povo está descontente. Bem, mas se é o descontentamento, né, tem que mostrar a solução. Se você se descontenta com alguma coisa, você tem que mostrar a solução. Agora, a solução não é, ou nem pode ser, né, de alguém que não tenha a responsabilidade com o outro. Tá? Se a questão é, mas nenhum partido, então se cria-se, né? A alternativa seria criar um partido, né, dentro de toda a proposta de qualquer partido que vá lá e passe por os trâmites legais, etc., né? E aconteça, né? Mude. Mas a questão é que muitos que fizeram isso se associaram a políticas já caducas dentro do Senado, né? Todos os partidos, eu vou criar um partido. Tudo bem, você cria um partido, as pessoas passam a seguir, chega lá em cima, se corrompe. Né? Não vê aquele Kim lá, o garoto lá? É uma fala, assim, tem uma boa oratória, tudo, mas chegou lá, pendeu para um lado. Não existe como. É muito difícil se pensar sobre isso e se pensar sobre reivindicações a partir do momento que você não tem uma base estruturada para pensar na mudança. Vira baderna, foi o que aconteceu. É por isso que em 2013, o que aconteceu foi mais uma revolução sem face. Uma tentativa de mudar as coisas, mas não existia uma face para mudança, não existia vamos colocar assim, não era sustentável, não existia uma base, né? Como que você, por exemplo, que deu muito a entender, o que muito se aproximou ali, foi de um completo estado de anarquia, né?
Porque você reivindicar, você sair para a rua para reivindicar os seus direitos, mas nessa reivindicação você interferir de uma forma violenta contra o patrimônio, certo? Aí a coisa fica difícil. Aí você não tem como em você acreditar em movimentos que saem para a rua para quebrar as coisas. Entendeu? O cara que sai lá para pichar movimento histórico, quebrar. E ali vai, ali, né? Não só o patrimônio histórico, mas o patrimônio particular das pessoas ali, pessoas que tinham lojas. Aqui em Curitiba ocorreu várias vezes isso daí. As pessoas se aproveitavam da situação, entraram em lojas, roubaram coisas e coisa e tal. Isso tudo envolvido com um caráter de mudança? Como assim? Mas se esse caráter de mudança vandaliza, né? Como acreditar nisso se, né, esse movimento que está indo para as ruas também não respeita? Pior ainda, né, não respeita o próximo. Né? Vocês estão querendo mudar uma estrutura que lá de cima, lá, dessa forma, né? Que forma que vocês vão chegar lá? Não tem muito sentido as coisas quando elas pendem para esse lado aí. Olha lá, mesmo que muitos associem a eclosão desses movimentos recentes no Brasil com o debate acerca de reajuste nas passagens de ônibus, devemos perceber que a existência de insatisfações tardias da população em relação aos representantes da política brasileira, insatisfações essas que vão do desenvolvimento de representante em escândalos de corrupção e ausências do poder político ou público, no que diz respeito às prestações de serviços básicos da cidadania, incluindo saúde, educação, segurança e lazer, inclusão social e etc. Bem, todas essas pautas que a apostila coloca aqui são desrespeitadas de uma certa forma, né? A partir do momento que você vai reivindicar e você vandalize essa reivindicação. Tá? Se você vai lá brigar por passagens justas, passagens mais justas, mas você quebra o ônibus, não tem muito sentido. Mas como fazer isso para que se chame a atenção das autoridades? Não é a organização. Mas no Brasil não há organização, então vamos fazer com que isso aconteça. Vamos pedir antes de ir na rua e resolver a coisa na porrada, vamos pedir por educação, por uma melhor educação no país. Né? Pelo básico. Né? Vamos também nos enxergar dentro dessa situação do país, como parte desse processo em andamento. Nós, fazendo parte de uma mudança também. Né? Mudar os nossos hábitos também. Eu acho que seria bom. É o que as pessoas nitidamente, não fizeram. Né? O Brasil, não sei o que tem, né? Ele tem uma educação, vamos colocar assim, sucateada. Tudo bem, eu também concordo plenamente. Eu dei aula há muito tempo em colégio do estado e sei como a coisa funciona. Tem muito professor que tá lá para ganhar dinheiro, para ganhar o salarinho dele, né? Porque fazer alguma coisa não faz. Tem que mexer com esse cara aí. Tem que dar um chute na bunda desse cara aí. Falou, meu, como é que é? E quem tem que fazer isso é quem? Vocês, cara. Vocês, assim, no sentido generalizado, os alunos, né? Das pessoas. Os alunos que estão nos colégios públicos, né? Eu tive a satisfação de ter um aluno, o João Rosa, o nome dele, né? Ensino médio, em que os professores não gostavam dele. E eu adorava o Piá. Por quê? Porque eu era o único aluno que cobrava, cara, do professor. Ele devia tretando com o professor de matemática lá, para dar aula. O professor chegava na sala lá, ô pessoal, eu pego lá, apostila lá, vê lá na página lá, qualquer coisa, vem aqui perguntar para mim. Não, professor, eu quero aula, cara, você está aqui para trabalhar, meu. Daí o cara se sentiu ofendido, porque o aluno reivindicou. Isso é uma reivindicação do direito.
E o que acontecia com o João Rosa? A turma toda malhava o piá. Ô, João, cala a boca. Ô, meu, qual que é? Não sei o que tem. Ô, deixa o professor, coitado. Sabe? Aquela coisa, eu finjo que ensino, você finge que aprende. Tem que mudar isso, cara. É. Tem que mudar também na hora que o cara vai lá na panificadora, dá R$ 10, né? Compra um pacote de leite por 5 e o cara devolve 15. E você pega aquele 15 e sai correndo louco de feliz porque o cara se enganou no troco. Tem que mudar isso também. Tem que mudar a fila do banco lá, que muita gente fura lá, né? Ainda mais agora, nessa época de pandemia aí, cara. Né? As filas são enormes aí quando você vai precisar de serviço de banco e tal. Tem que mudar isso, tem que mudar o cara que sai na rua para reivindicar lá. O cara tem que mudar ele mesmo. Se ele sai na rua para reivindicar passagem, de repente o manifesto dele consiste em quebrar um patrimônio, quebrar o ônibus, furar a catraca, né? Isso daí não está colaborando com nada, né? Então, isso é a questão, eis a questão. Não adianta a gente querer mudar as coisas lá em cima, sendo que nós mesmos não queremos mudança. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil ele vai demorar muito a perceber isso que eu estou falando para vocês. Sabem por quê? Porque lá no fundinho, lá no fundo, o povo brasileiro não quer mudança. Certo? Por quê? Porque a corrupção sustenta muito o ato de você também corromper, né? Como acabei de falar aqui, né? De você furar a fila, de você fazer isso, de você fazer você bancar, você, né, fazer parte, você ser o jeitinho brasileiro. O cara lá te representa lá. Então, não. Aquela história, viu, galera? Rouba, mais faz, sacou? A frase mais estúpida que eu escutei, que eu escuto no mundo, nessas políticas, nessas reivindicações. Maioria das pessoas. Rouba, mas está fazendo, né, cara? Pelo menos está fazendo. Né? Eu acabei de convencer que o cara é um ladrão e está fazendo alguma coisa. Meu, é o mínimo que ele pode fazer. Não é que ele está fazendo, não é que... Isso não justifica a ação dele roubar, não justifica de forma alguma. É o mínimo que ele pode fazer para alguém. É trabalhar pelo povo. Mas para isso o valor sai 10 vezes mais caro. Para nós mesmos, né? Sacaram? É complicado quando você fala disso daí. Não é um assunto que eu curto muito, né? Porque eu entro, né? Contrasta muito com algumas questões que eu acredito, que eu penso, né? Dentre elas, a própria insatisfação de ver, né? Que foi ver, né? As pessoas nas ruas, né? Com outros propósitos que não a da verdadeira mudança, né? Ver as pessoas na rua divididas, né? A gente tem que pensar que política interessa, se é direita ou esquerda, é para todo mundo. Não é porque eu vou governar, eu sou da direita, eu vou governar em prol à direita. Não, eu vou governar para todos, cara. Indiferente que seja de direita ou de esquerda. Né? Interessa, cara. Eu tô lá para fazer um serviço. E isso não se entende, tinha que se reivindicar por isso. Né? Tinha que se reivindicar por isso, olha. Reivindicar pelos serviços prestados que tem de se prestar para a população. É muito comum no Brasil acontecer um partido político começar uma obra pública e o outro que sucede, né, que vem posterior, eleito posteriormente, se não pertence àquele partido que começou uma obra pública, não termina a obra pública. Quando vocês saem, por exemplo, viajar, vocês veem muito isso. Hein? Escola, ponte inacabada, ruínas. Se constrói algo para deixar em ruínas, pensa bem. Olha que situação que... Né? Por quê? Porque, porque se eu terminar o serviço, o que ele começou, o nome vai para ele, vai para o cara que começou e não para mim. Né?
Você pensa em resultados, você pensa no marketing, né? Sempre assim. Não existe vamos colocar assim, uma consideração com o dinheiro público, né? Não se existe uma consideração com o dinheiro público. Não se existe uma consideração com o povo, a partir do momento que esses caras primam pela ideia, por esse tipo de ideia, de se promover com relação àquilo que fazem. Não tem que se promover com relação àquilo que fazem. Aquilo lá é uma obrigação dele fazer. E é um direito nosso. Tá? Amanhã é sexta-feira, nós damos continuidade nessa aula aqui. Não. Amanhã na aula de artes, né? Nós damos continuidade nessa aula de artes de sexta passada. E esteja na aula para eu passar já o que vai... Algumas coisas que... Talvez amanhã eu faça uma recapitulação daquilo que vai cair, né? Na prova lá, beleza? Fiquem bem e até amanhã. Tchau.